Você provavelmente deve conhecer a cantora e rapper Doja Cat a essa altura do campeonato. Ela, sem sombra de dúvidas, é uma artista que ganhou muito destaque nos últimos anos, em especial nos anos de pandemia, onde conseguiu viralizar com diversas canções de um mesmo álbum. A Doja Cat chegou na indústria musical servindo algo diferente para todos nós. Se formos falar da visão de rappers femininas, realmente não víamos alguém bombar tanto desde Nicki Minaj, Iggy Azalea e Cardi B no mainstream, que basicamente significa tudo aquilo que está bombando e é mais comerciável. Aqui no meu canal, inclusive, tem vários vídeos falando sobre a Doja Cat, sobre toda essa história de como ela bombou, sobre toda essa história de como ela apareceu, então vale a pena dar uma olhada. Esses vídeos estão meio antigos, mas eu posso trazer versões atualizadas pra vocês, caso vocês queiram. É só vocês me contarem aqui nos comentários. E bom, galera, de um tempo pra cá, a Doja Cat mudou demais. Pra quem é fã, pra quem acompanha ela, pra quem sabe o jeito que a Doja Cat tem, fica tudo mais fácil de entender. As mudanças, o jeito dela, como ela se expressa através de sua arte, através de sua comunicação com a imprensa e com os próprios fãs. Mas pra quem é de fora, pra quem só conhece um hitzinho aqui e ali, viu ela no começo bombando e agora vê ela de um jeito totalmente diferente, é meio complicado de entender. E recentemente, a Doja Cat tá causando irritações ao redor do mundo entre as pessoas que consomem música por causa dessa nova proposta de identidade que ela tá trazendo à tona. Logo, é sobre exatamente isso que eu vou estar falando nesse vídeo. O que diabos aconteceu com a Doja Cat? Mas antes, eu vou me apresentar, tá bom? Oiê, muito prazer, eu sou o Noah, e aqui na internet eu falo sobre música pop. Nas minhas redes sociais, tu vai encontrar diversos conteúdos de análise de álbuns, singles, carreiras, curiosidades dos nossos artistas pop favoritos e algumas polêmicas também. Então, se esse tipo de assunto te interessa, eu te convido a tu se juntar a mim, se tu quiser, é claro, para ficar por dentro de todos os badalos do ramo musical. Vamos lá? Avisos antes do vídeo começar. Nesse vídeo aqui, tu vai encontrar a linha do tempo meio que completa até de eventos recentes que causaram a mudança radical de Doja Cat, tanto no seu visual quanto na sua música e posicionamentos. Eu sempre tento dar as informações pro meu público na internet da forma mais detalhada possível. E quando eu der a minha opinião, ou eu vou avisar antes, ou vocês vão perceber também, porque eu sempre tento manter tudo de forma imparcial. Inclusive, pausa esse vídeo e já me conta nos comentários o que tu tá achando de toda essa mudança da Doja Cat. Mas enfim, eu sou um ser humano e eu posso acabar esquecendo de falar alguma coisa ou errar alguma informação. Então, se tu perceber que eu esqueci de falar um detalhe ou que eu errei em falar tal coisa, sinta-se livre pra me corrigir ou pra me complementar nos comentários desse vídeo. Bom, vamos lá. Poucas ideias, galera. A Doja Cat é um fenômeno. Como eu disse, aqui no meu canal tem vídeos detalhados falando como que ela bombou, indagando sobre o futuro dela na indústria musical e diversos assuntos relacionados a isso. Então, se tu tá procurando por essa história em específico, dá uma olhada aí, porque por enquanto nesse vídeo a gente vai falar especificamente dos eventos recentes. Depois de todo o sucesso que a Doja Cat fez com seus álbuns Hot Pink e principalmente o Planet Her, a gata foi a milhões de uma vez só. Não existe uma pessoa sequer que goste de música e não tenha conhecido a Doja Cat com os singles desses dois álbuns. A Doja ficou muito conhecida por viralizar com suas músicas com grande facilidade, sendo chamada até de rainha do TikTok por internautas afora, veículos que reconheciam a grande notoriedade de suas músicas na plataforma. O que a Doja conquistou com esses projetos foi surreal, inclusive pro meio do rap. É bem difícil tu ver eras constantes dessa maneira. Mas com Planet Her, por exemplo, a coisa foi astronômica. Mesmo depois de meses, se pá anos, as músicas do álbum viralizavam e obtinham picos novos e mais altos, fazendo com que a Doja, inclusive, fosse obrigada a investir mesmo depois de muito tempo com divulgação, rádios e clipes em certas músicas. Porém, a mamata acabou. E é válido reforçar, meu povo, que a Doja Cat sempre foi uma artista experimental. Talvez seja justamente por isso que ela tenha conseguido bombar tanto com seus projetos. O que eu disse aqui, que pro meio do rap é muito difícil de se encontrar e realmente é inovador,
é real. A gente consegue encontrar eras assim bem trabalhadas, mais no pop, né? Os artistas pop geralmente têm a tendência de construir uma era completa, toda aquela coisa de single promocional, depois single oficial, clipe, e aí lança mais um single, depois o álbum, e depois de meses e meses e meses, ainda assim tem músicas desse mesmo projeto que acabam bombando no meio do povo e fazem com que o artista seja meio que obrigado, entre aspas, tá? Se ele quiser, se a gravadora mandar, a gente nunca sabe o que acontece por trás, a investir nessas canções. Isso foi algo muito constante na carreira de Doja Cat com esses dois álbuns. Voltando ao assunto de ela ser uma artista experimental, ela sempre, desde o começo da sua carreira, experimentou novos sons, novos estilos, enfim, o que desce na mente dela. Direto tu conseguia, e às vezes até consegue encontrar a Doja Cat fazendo lives nas suas redes sociais, mostrando o seu processo de criação e a sua produção de músicas em casa mesmo, ela ali tocando e fazendo as coisas acontecerem. Fora isso, o humor da Doja Cat sempre foi uma coisa muito peculiar, muito específica, muito diferente. Não existem muitos jeitos assim certos de descreverem como que a Doja Cat é, mas ela sempre teve um comportamento diferenciado que fez com que ela viralizasse até mesmo como meme e logo impulsionasse suas músicas também. Depois de até ganhar um Grammy, nós conseguimos perceber pelo humor de Doja Cat que ela tava ficando meio que injuriada com tudo que tava vivendo na indústria musical. No ano passado, inclusive, ela chegou a falar algumas vezes que queria desistir de toda a sua carreira, que aquilo não era pra ela e por aí vai. Até mesmo seu estilo musical conseguiu ser notado mudando um pouco na canção Vegas, lançada há um ano como parte da trilha sonora do filme do Elvis Presley. Ali, conseguimos perceber uma Doja Cat bem diferente já. E é difícil pra gente captar quando que a Doja Cat tá falando sério e quando que ela tá sendo humorística. Mas até quem não era fã conseguia perceber que ela tava assim incomodada com alguma coisa ali. Então a Doja Cat fez uma coisa que persegue as mulheres no mundo em si, mas como a gente tá falando de música na indústria musical, por muitos anos. Ela mudou o seu visual. Raspando o cabelo e sobrancelha, a Doja quis deixar tudo mais prático pra si mesma. Ela mesma disse, já que ela usava tantas perucas e desenhava tanto suas sobrancelhas, por que ela ficaria com cabelo? Era muito mais fácil raspar, e foi o que aconteceu, foi o que ela fez. No começo, a Doja estranhou, mas o objetivo era realmente deixar tudo mais prático e depois, segundo a própria Doja, esse novo estilo fez com que ela se sentisse muito mais sexy do que nunca, fez ela recuperar um amor próprio e se permitir experimentar novos ares. Porém, como eu disse, isso sempre perseguiu as mulheres e no mundo da música é uma coisa muito crucial. A gente consegue perceber o que fizeram com a Miley Cyrus quando ela raspou seu cabelo, com a Katy Perry também, que foi um caso muito alarmante, parece que as pessoas desistiram da Katy Perry só por causa do cabelo, e com a Doja Cat não foi diferente, né? Raspou o cabelo, raspou a sobrancelha, e naquela época, gente, ela tava deixando muito claro em entrevistas, em declarações públicas, conversas com fãs, por que ela tinha feito aquilo. Ela tava falando, gente, tá tudo bem, eu só quero ficar mais prática, tá tudo certo, não tem nada acontecendo. Só que, mesmo ela falando, ela deixando claro seus posicionamentos, as pessoas e a mídia, principalmente, estava associando essas atitudes da Doja Cat, de autocuidado, com colapso mental. Então começaram a comparar ela com Britney Spears em 2007 e casos muito graves que envolvem doenças psicológicas. Literalmente, as pessoas estavam ignorando o que a Doja estava falando para tirarem suas próprias conclusões e ganhar likes, dinheiro, visualizações em cima disso. Até porque é muito mais fácil, né? Tu ganhar visibilidade falando que uma pessoa endoidou do que tu ver o que ela falou, ver que não tem nada a ver com isso e reproduzir essa fala para outras pessoas. Doja, então, começou a ser bombardeada de ataques negativos em suas redes sociais. Olha o que a fama faz com uma pessoa, e coisas piores eram ditas, e são ainda diariamente. E isso só viria a piorar quando, no final do ano passado, a Doja soltasse o seu ensaio fotográfico com a revista Dazed, onde ela nos revelou os primeiros detalhes relevantes do seu próximo álbum de estúdio que vai suceder o Planet Her. E nessa entrevista, a Doja aproveitou para falar um pouco sobre o seu novo estilo visual também. Na entrevista para Dazed, a Doja Cat afirmou que ela estava pronta para explorar novos ares com esse álbum
álbum de estúdio. Ela disse que queria pegar elementos de distorção vocal e colocar nas músicas do álbum. Até lá, ela disse que não sabia se seria um disco pop ainda, mas que ela estava guardando essa ideia de pop na mente. A artista falou também sobre uma inspiração e disse que adoraria misturar rap com um estilo punk, fazendo as pessoas pensarem o que tá acontecendo, além de colocar vários gêneros musicais em apenas um álbum ou uma música. Complementando, Doja falou sobre raspar o cabelo, né, o grande tópico do momento, dizendo que ela estranhou muito no início, como se ela tivesse com o cérebro dela exposto, mas que ela nunca havia se sentido tão bonita em toda a sua vida antes e que aquilo era diferente. A Doja disse que existe algo muito excitante em mudanças. Ela se sentia nova, fresh e sexy. A rapper também aproveitou para confessar que se sentia melhor com menos maquiagens e que estava fazendo algumas maquiagens próprias para se divertir. Depois disso, depois do choque de todo mundo e mais uma vez a mídia ignorando, apesar dela estar falando num veículo midiático, eu digo as outras plataformas e as pessoas que estavam tacando hate nela, nós só fomos ter notícias de Doja Cat no começo desse ano de 2023, quando ela deu uma entrevista para a revista Variety. Pela primeira vez, a Doja falou sobre todos os xingamentos e debates que foram levantados por conta de seu corte de cabelo, inclusive sobre as comparações com a Britney Spears e o seu colapso em 2007. E de verdade, a Doja marretou nessa entrevista. Mas qual será que é o problema das pessoas em pleno 2023 ficar se preocupando com corte de cabelo? Gente, não entra na minha cabeça. A Doja disse que as comparações com a Britney Spears eram extremamente desrespeitosas com algo que foi realmente muito sério na vida de Britney e que toda vez que ela lê um comentário desse tipo fazendo piada, ela não consegue nem processar aquilo que ela tá lendo. Foi nessa entrevista também que a Doja falou sobre a necessidade de mudar algo em si para cuidar mais de si mesma, sobre o uso constante de perucas e sobre querer deixar tudo mais prático. A Doja Cat então aproveitou e falou que ela queria fazer da sua vida uma grande performance. Apareceu na internet? Então eu vou aparecer como se fosse uma grande performance. Eu vou sair pra rua? Então eu vou aparecer como se fosse uma grande performance. Vou pra um evento? Então vai ser uma performance. E realmente ela cumpriu com o que ela prometeu. Afinal, de lá pra cá, a Doja Cat vem servindo looks e assim, maquiagens diferenciadas de uma maneira estrondosa, meio que um ícone fashion mesmo. E então veio a grande revelação que começaria a chocar o mundinho de quem gosta de Doja Cat. Ela deixaria o pop de lado e iria apostar em algo totalmente mais rap. A Doja Cat disse que já havia feito muitas canções pop rosa e leves com glitter, mas que para sua próxima era iria em uma direção mais masculina. E o que isso queria dizer? Não foi muito mais especificado, mas era isso daí. Uns 2 meses depois dessa entrevista, a Doja revelou em seu Twitter que o nome do seu próximo álbum de estúdio supostamente seria Hellmouth, que significa Boca do Inferno, fazendo referência a uma antiga série famosa. Ela até postou prints de algumas músicas gravadas que talvez estivessem nesse álbum. E ela disse que as músicas teriam muitos palavrões. Com isso, os fãs da Doja começaram a perguntar pra ela o que ela ia servir nesse álbum. Vai ser pop? Não. Doja Cat respondeu sem mais pop. Acabou o pop de Doja Cat. Inclusive, o fato da Doja misturar pop com rap é uma coisa que eu sempre falei nas minhas redes sociais, muito genial que ela fez. Realmente algo muito perspicaz que a gente viu lá com a Nicki Minaj em 2010, depois com a Iggy Azalea em 2014 e agora com a Doja Cat quando ela teve o seu grande debut, né, explodiu de fato. É uma coisa muito boa porque ela consegue pegar 2 públicos diferentes, ela consegue fazer um som muito mais comerciável, ela não abandona seu gosto pelo rap e ela acaba ampliando o seu gosto pelo pop. Mas ela cansou disso daí. Então, a partir de agora, será 100% rap. Doja então resolveu falar mais. Ela disse que o álbum realmente será de rap com um estilo mais rock e versos falados, e que o título não seria Hellmouth mais. Ela também disse que concordava com todos que diziam que seus versos eram bregas no rap e que ela não estava tentando provar nada pra ninguém, ela estava apenas se divertindo. Mas, como ela estava cansada de ver pessoas xingando o seu jeito de fazer rap, então ela resolveu fazer um álbum inteiro
inteiro de rap apenas pra provar que ela é capaz de fazer algo bom. Ou seja, parabéns, vocês conseguiram. A Doja Cat, ela é uma pessoa que consegue muito segurar a pressão de hater, de mídia, etc. Mas só que as pessoas ficaram por tanto tempo falando que ela não era rapper de verdade, que ela não fazia rap de verdade, que ela era muito mais pop, que ela falou, não, pera, chega, cansei, eu tô ficando cansada de ler vocês falando o tempo todo que eu não sei fazer rap. Eu até concordo que eu sou meio brega, mas então só por causa disso eu vou fazer um álbum inteiro de rap só pra vocês engolirem. E agora, preparados pro surto? Gente, prestem atenção, porque tu tem que ter uma mente assim rápida e de titânio pra acompanhar toda essa loucura que foi. A Mona entrou numa brisa de uma sequência de tweets toda confusa. Primeiro, ela disse que o álbum seria chamado Moist Holes, que significa buracos úmidos. Depois, ela disse que ela tava brincando. Depois, ela disse que o álbum seria um álbum experimental francês, conceitual com country e fusão boêmia com essências de bluegrass. Entendeu alguma coisa disso daí? Pois é, eu também não. Depois, disse que haveriam mais de 100 parcerias no álbum. Depois, disse que estava desistindo do mundo da música. Depois, disse que estava apenas brincando. Depois, disse que não estava brincando, estava falando sério. Depois, disse que estava brincando novamente, gente. Depois, disse que não estava brincando, mas que ia terminar de fazer o álbum primeiro. Depois, disse que a indústria deixa ela mais triste a cada dia. Depois, disse que o álbum seria country. Depois, disse que o álbum seria pop. Depois, disse que o álbum seria de música clássica. Depois, ela se perguntou, álbum? Como se ela nem tivesse pensado nele ainda. Fim. Ufa, esse foi o primeiro surto de Doja Cat. Gente, isso foi um... Olha, eu fico até nervoso. Foi uma sequência de tweets, literalmente, foi um atrás do outro. Ninguém tava entendendo nada. É lógico que se tu bate o olho nisso daí, tu consegue perceber que é uma brincadeira, que ela tá ali, sei lá, perturbando a mente das pessoas, porque a Doja Cat é tipo uma criança atentada, ela gosta de perturbar com essas coisas. Dava pra perceber isso daí, ninguém é idiota de não conseguir notar. Porém, os fãs e as pessoas que estavam vendo isso estavam ficando bem irritadas, porque era um comportamento que já vinha de antes e dessa vez de uma forma muito mais intensa. Mas enfim, tu calma aí que a coisa só piora, continua prestando atenção. Ainda no mesmo mês, a Doja Cat deu uma entrevista para L'Officiel, onde revelou mais detalhes do que se está passando em sua mirabolante mente. Ela disse várias coisas. Primeiro, Doja confessou que irá sacrificar o conforto dela para viver a fantasia que existe em sua cabeça. Ela disse que evita ouvir coisas do rap porque ela gosta muito e acha que isso pode ser muito influenciável, fazendo ela acabar copiando, entre aspas, outros artistas sem nem perceber. O álbum supostamente viria com 10 a 12 canções, as quais Doja estaria trabalhando em cima, e ela não confirmou e nem negou o título de Hellmouth pro projeto nessa específica entrevista. No meio de tudo isso, a Doja começou a se envolver em algumas polêmicas online, onde acusaram ela de satanismo, trazendo à tona toda aquela história de Illuminati. A Doja apagou seus vídeos do TikTok, colocou a foto de perfil de um demônio, fez umas tatuagens polêmicas e o caos estava instaurado, dizendo que ela estava claramente conversando com o Satã itself. E de onde as pessoas tiraram isso? Fica o grande questionamento pra vocês também. E agora, o grande surto. Preparados? Primeiramente, Doja Cat disse que havia mudado seu nome artístico. Depois, ela disse que o álbum se chamaria First of All. Depois, vendo a irritação das pessoas, ela deu risada. Depois, ainda vendo a irritação das pessoas, ela resolveu dizer que ela é brincalhona assim mesmo para ver se dava uma apaziguada. Depois, a Doja falou que seus álbuns antigos, especialmente o Hot Pink e o Planet Her, porque ao amá-la ela simplesmente finge que não existe, foram apenas álbuns pra ganhar dinheiro e que agora ela poderia desaparecer caso quisesse e os fãs ficariam aí chorando e brigando por um pop medíocre. Depois, ela chamou seus fãs de burros e disse que ela é linda, e mais algumas coisinhas que eu não me recordo. Gente, mas assim, a internet foi a loucura. O povo falou, como assim? Primeiro que ela tá chamando os fãs de burro. Segundo que ela tá deixando claro que ela não gosta dos projetos antigos, falando, ó, eu lancei aqui o Hot Pink e o Planet Her só pra ganhar dinheiro, e agora, com o dinheiro que eu ganhei, meu amor, eu posso simplesmente sumir e vocês vão ficar aí brigando e discutindo por causa de números de charts.
Foi basicamente isso que ela disse. Ainda chamou a própria música de medíocre, o pop medíocre. E assim, eu vi o vídeo do Gabriel Marley sobre a Doja Cat e eu concordo com uma coisa que ele disse lá. É muito comum a gente ver artistas que não gostam dos seus primeiros projetos. Ou na verdade, não precisa ser necessariamente os primeiros, a qualquer projeto que o artista faça. A gente consegue perceber isso, por exemplo, eu exemplifico através da Demi Lovato, que começou com um estilo que ela gostava, depois ela foi pra um pop muito mais comercial, onde ela era forçada pela gravadora a fazer aquilo, e agora ela se reencontrou, né, no pop, rock, punk aí, um estilo que não vende muito, mas que é a zona que ela gosta de produzir. Outro exemplo também, temos a Charli XCX, que praticamente detesta os seus primeiros projetos, onde ela era forçada pela gravadora a fazer algo que vendia muito mais fácil, um pop que era muito mais vendável, do que o que ela faz hoje em dia, né, com as suas batidas aí de panela, sua PC Music, um estilo um pouco mais alternativo do que ela fazia no começo. Então assim, eu estou afirmando que a Doja Cat era forçada pela gravadora dela a fazer certas coisas? Não, porque eu não sei disso, tu não sabe disso, ninguém sabe disso, até ela mesma falar ou alguma coisa vazar, a gente não pode ter propriedade em falar uma coisa dessas. Porém, o que é fato, é aceitável a gente saber que a Doja Cat não gosta dos seus projetos antigos que fizeram muito sucesso e foram responsáveis por ampliar todo esse público. Porém, o que pegou mesmo foi o jeito como ela se comunicou, foram as palavras que ela escolheu pra se comunicar com seus fãs e com as pessoas, né, com o público no geral. Como eu disse, quem é fã de verdade consegue entender, compreende, mas mesmo assim tinha vários que não estavam passando a mão na cabeça dela, só que quem tava de fora ficou tipo, meu Deus do céu, endoidou. O que tá causando irritação e confusão nas pessoas é justamente toda esse desencontro de informações que a Doja Cat tá jogando, seja brincando, seja falando sério. Essas controvérsias dela estão falando, tipo, gente, chega, a gente tá cansado já de ver a Doja Cat falando uma coisa uma hora e falando outra coisa outra hora, e brincando aqui, não brincando ali, aí do nada fica brava e do nada ri, enfim. São essas atitudes que estão irritando as pessoas, junto com todas as polêmicas do povo falando que ela vendeu a alma pro diabo. Então tá um grande acúmulo de coisas ao redor de Doja Cat que estão fazendo com que seu nome seja muito falado negativamente na indústria atual. Quanto a mim, eu sigo aqui quietinho, apenas observo, eu tento não dar muita atenção pra isso, porque eu já entendi há muito tempo o jeito da Doja Cat e eu só quero aguardar pra ver o que ela vai lançar de fato, o tipo de letra que ela vai fornecer pra gente, o tipo de gênero musical, e assim, eu nem tô me preocupando muito com charts no momento, se vai bombar, se não vai, só tô curioso pra ver mesmo o que ela vai proporcionar. Então quando ela faz essas coisas, essas sequências de tweets, essas declarações, etc., eu meio que passo reto, gente, eu nem dou muita bola pra não me estressar mesmo. Vamos esperar ela lançar o álbum dela mesmo e ver no que dá. Dito tudo isso, eu pergunto pra ti, guerreiro que chegou até o final desse vídeo, qual que é a tua opinião sobre todas essas declarações dadas por Doja Cat até agora? O que tu espera dela daqui pra frente? O que tu achou dessa mudança dela, visual, e essa promessa de mudança musical também? Tu tá incomodado com tudo isso ou tá tudo ok pra ti? Lembrando que aqui no meu canal eu sempre trago vídeos falando de rappers femininas, de artistas da indústria pop, e nas minhas outras redes sociais eu posto vídeos mais curtos pra vocês compartilharem, assistirem de uma forma mais rápida e mais fácil também, pra quem não gosta de coisa muito detalhada assim. Então, não se esqueçam de me seguir lá e de compartilhar, né, o meu nome, minhas coisas aí, pra mais pessoas conhecerem o conteúdo que eu forneço. Eu vou ficando por aqui e eu espero te ver no meu próximo vídeo, hein? Tchau!